Primeira coisa, galera, você precisa entender se não tem uma crença interna sua. Porque eu, pela minha criação, por ter o background militar, né, eu fui funcionário público por muito tempo, cheguei ao posto de capitão do exército, que foi quando eu pedi demissão, eu tinha, de certa forma, a crença que eu não podia cobrar tão caro. E o que eu queria que você já começasse a refletir nesse primeiro ponto é que se você não trabalhar essas suas crenças, você não vai conseguir cobrar mais caro pelo seu serviço, por mais que você entregue muito valor. Então é importante eu bater nesse ponto, porque todo o restante que eu vou falar aqui no vídeo, se você não tiver muito claro isso, que sim, essas crenças podem impactar na sua vida e podem impactar da maneira que você vê, enxerga o seu serviço e cobra pelo seu serviço, não vai adiantar nada eu falar os próximos passos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você colocasse na cabeça. Eu também tinha crenças negativas com relação a preço cobrar, tinha receio de cobrar 20 mil em consultoria, 40 mil em consultoria. Hoje em dia, em alguns modelos nossos de programas de educação, a gente cobra mais de 50 mil reais pelo acompanhamento. Só que eu não tenho receio nenhum de cobrar isso, porque os entregáveis são absurdos. E, por enquanto, de 100% dos cases que a gente pegou, 90% recuperou o investimento em 2 meses. Porque a gente fazia um ajuste ou outro dentro do negócio de turismo daquela pessoa que passava a lucrar 20 mil, 30 mil a mais no mês. Então praticamente já paga quase toda a consultoria, sendo que o acompanhamento tem 12 meses, para alguns 6 meses, para outros a depender do pacote, e fora uma cacetada de outros entregáveis, treinamento da equipe deles, eles podem dar Ctrl+C, Ctrl+V em todos os nossos processos que já estão mapeados. Então, hoje eu tenho tranquilidade para cobrar acima de 50 mil. E na realidade é até engraçado, porque antes meus sócios colocaram isso e falaram, vamos embora, fiado, não tem receio de cobrar não. A gente vai entregar valor para essa galera que investir nesses programas. Aí hoje já tá quase o contrário, eu que fico falando para eles, cara, vamos subir esse preço, porque tá muito barato esses 50. Olha o resultado que a gente tá trazendo pra galera. Pô, a gente economiza para eles 4, 5 anos que eles iriam ter de mercado aí no turismo para aprender tudo que a gente aprendeu, para mapear tudo que a gente mapeou, e a gente entrega de mão beijada. Então, hoje já é o contrário. Mas o primeiro ponto que eu queria que vocês frisassem é isso. Essa questão de crença com certeza vai impactar nessa questão de quanto que você vai cobrar pelo seu serviço, pelo seu produto. Segundo ponto, antes de ir para a parte um pouco mais técnica também, com relação anota essa frase, que a gente bateu muito aqui com o nosso time comercial, e é importante você fazer uma reflexão em cima dela também, que é o tamanho do bolso do cliente não é igual o tamanho do seu bolso. Então, repetindo, o tamanho do bolso do cliente não é igual ao tamanho do seu bolso. Cara, para agência de viagens, para serviços de turismo, fazer uma reflexão sobre esse ponto é essencial. Por quê? Reflete aqui comigo. Às vezes, até você mesmo, você está distribuindo de lucro da sua agência 3, 4, 5, 10 mil reais por mês. E às vezes você vai fazer uma venda que o ticket dela é 50, 60, 70, 80 mil para cima. Por exemplo, teve um caso agora recente que a gente vendeu para 3 casais, uma expedição nossa, na agência saiu 160 e poucos mil. Já pensou se a gente ficasse comparando o tamanho do nosso bolso com o bolso do que eles investiram desse valor de 160 e poucos mil? Você entende que você ia entrar nessa venda muito mais mole, muito mais fraco. E para fazer venda, você precisa ter esse ar atacante, esse ar agressivo. Então, a partir do momento que você não reflete, um vendedor nosso da agência de viagens, ele vendeu um pacote para um casal, para Dubai, acho que era 80 e poucos mil reais, eles pagaram no Pix. E o melhor de tudo, teve vários passeios que eu, por exemplo, jamais iria fazer. Vários passeios que eles colocaram ali. Por exemplo, teve um que era um passeio de carro lá, que só esse passeio de carro, para andar num carro top, era uns 5 mil, mais ou menos. Para tipo 1 hora de passeio. Eu, Lucas,
e o pessoal do meu time, ninguém ali pagaria esse valor. Nem ferrando. Valor de 4, 5 mil por uma experiência de menos de 1 hora. Só que acontece, para o cliente era importante. O cliente estava disposto a pagar. Por mais que para mim, não fazia sentido algum. Mais uma vez, o interesse do cliente é diferente do seu interesse e o tamanho do bolso do cliente é diferente do tamanho do seu bolso. Quando você reflete sobre isso, você consegue preparar, junto das crenças que eu falei agora há pouco, você consegue preparar muito mais você e o seu time para conseguir trabalhar com vendas de alto impacto. Que é o que eu costumo dizer também, meus sócios batem muito nisso, que se é pra gente empreender, não é pra gente empreender pra ganhar pouco, né? Correr risco, dor de cabeça, trabalhar pra caramba pra ganhar pouco. Qual é a lógica disso? E eu concordo com ele. Então por isso que você não pode ter medo de cobrar, é lógico, um valor justo pro que você entrega. Não é também para entregar um serviço bosta e cobrar caro. Aí não faz sentido nenhum, concorda? Mas a partir do momento que você faz um bom trabalho, entrega valor, entrega resultado, cara, não tem problema você cobrar um preço justo, né, para você ser pago, bem pago para fazer isso. Então esse é o terceiro ponto. Entenda que se é para entrar nesse jogo dos negócios, que seja para a gente entrar sendo bem pago e não para trabalhar por migalhas e ficar sempre sofrendo para conseguir se sustentar. Porque senão realmente a sua cabeça ela vai entrar em parafuso e você não vai conseguir entregar resultado e por consequência a empresa vai quebrar. Não é isso que a gente busca aqui, tá? Quarto ponto que eu queria trazer. Não tenha medo de investir no que pode te entregar resultado. Por quê, galera? Vamos lá. A gente, por exemplo, fez 2 investimentos pesados nesses últimos meses. Um foi numa aceleradora comercial, que a gente, na realidade, 3 investimentos caros. Por enquanto a gente não está gostando não. Um foi de 40 mil, não está surtindo muito resultado. O entregável é um PDF, ficou uma bosta. O segundo foi uma aceleradora de comercial. Esse valeu a pena. E é onde eu queria trazer esse tema para vocês. Entendam a matemática do empresário. Como é que funciona a matemática do empresário? A gente viu lá nessa aceleradora de comercial, qual foi a conta que a gente fez. Primeiro, a gente ia poder replicar todas aquelas estratégias de comercial, a gente ia poder aplicar em todas as empresas do Grupo Inovatur. Então esse foi um ponto inteligente. O que a gente ia aproveitar em uma, a gente ia poder, o conhecimento dessa aceleradora comercial, a gente ia poder levar para todas as empresas. Então repartiria o custo entre as empresas. Segundo ponto, a gente observou que se a gente aumentasse as nossas vendas em menos de 5%, em torno de 5%, em uma só das empresas, a gente já pagaria facilmente a parcela e sobraria valor. Então, exemplo, não lembro agora exatamente quanto que ia ser as parcelas, mas foi um plano de 6 meses. Então foi mais ou menos ali, desse de 65 foi quase uns 10 mil, se eu não me engano, foi por aí. Então a gente viu que, cara, aumentando X%, que não era um valor muito absurdo, fugia tanto assim do planejado, tendo em vista que a gente ia aprender muito de comercial, aumentando aquele percentual, a gente pagaria facilmente as parcelas. Porra, isso é matemática inteligente. Por exemplo, sem pegar o programa nosso mais caro, mas o programa que na minha visão é o melhor custo-benefício que tem para os empresários do turismo. Cara, com um pacote a mais que esse empresário aumente nas vendas dele por mês, ou que ele passe a vender, se ele está começando do zero, um pacote de turismo que ele passe a vender a mais, ou que ele venda, ele já paga a parcela do mês. Então, porra, é muito pouco provável que esse empresário, ou que aspirante a empresário, que vai começar a empresa, que ele vai entrar nesse programa nosso, que na minha visão é o melhor custo-benefício, cara, se ele fizer isso, é uma venda, ele já consegue pagar a parcela mensal. Isso é matemática do empresário. Pô, é óbvio que o cara vai conseguir aumentar. É lógico, se ele não fizer nada, se ele não investir energia, se ele não se dedicar, é lógico que, tem chance de não dar certo. Mas, cara, é muito pouco provável, se ele executar, que ele não vai ter resultado. Sem contar que todo o restante dos entregáveis
dos ao vivos, dos encontros, dos grupos, das calls one-on-one comigo e com o meu sócio Everton, os encontros presenciais, visita lá no nosso escritório da agência de viagem em São Paulo. Cara, tem de bônus ali o CRM, que ele teria um custo, contabilidade. Porra, meu irmão, o resto vem tudo de bônus. Então eu tô considerando aqui, se ele aumenta uma venda por mês de um pacote, ele já pagaria todo o restante. Então isso é matemática inteligente. A gente acabou de investir numa consultoria de branding, na mesma ideia dessa aceleradora. Essa foi bem recente, foi 120 e pouco, 130 mil reais. Cara, o que a gente viu foi mais ou menos essa mesma matemática. Hoje o que a gente está pecando é o brand geral das empresas, que são muitas empresas, a gente está com dificuldade de se posicionar, de inchar, de encontrar a nossa gaveta vazia, né? Alguns conceitos de marketing. Mas, investimos e a gente fez os cálculos lá. Se a gente conseguir aumentar em X% o faturamento, a gente consegue pagar com tranquilidade essa parcela, sem contar que uma das meninas dessa assessoria de branding, ela vai entrar como se fosse a nossa head criativa durante esses 6 meses de acompanhamento. Então, o custo, por exemplo, que teria só de ter uma head criativa do nível dela, que já trabalhou com empresas gigantescas, custaria facilmente 10, 12, 15 mil por mês. Pegaram a visão? 10, 12, 15 mil por mês. Vamos botar 10 por 6 meses, 60 mil. Beleza, então meu investimento já é 60 e pouco. Estão pegando a linha de raciocínio? E faça isso também. Porque para você desbloquear, é importante você investir nesses programas educacionais, e não é porque eu estou vendendo o nosso peixe, que eu ainda nem vendi. É claro que, se você quiser, vai ser muito bem convidado, tem link na descrição para você só preencher as informações, que o meu time de qualificação vai entrar em contato, e você vai ter uma prévia de como funcionam nossos processos comerciais, que basicamente são os mesmos que a gente usa na agência de viagem, esse que vocês vão poder viver, com ligação telefônica, e é por isso que a gente tem os resultados que tem, de múltiplos 7 dígitos por mês de faturamento na agência de viagens. Então, como reflexão final nessa parte da educação, por que é importante? Porque você vai participar de ambientes e vai ter contato com quem já chegou no seu resultado, que vai te ajudar a resolver todos os problemas que eu mencionei, de não ter receio de cobrar. Entende? Você vai ver outras pessoas, por exemplo, semana passada mesmo, no encontro nosso ao vivo, um dos membros falou: Fialho, hoje eu só vendo com pelo menos 30% de margem, senão eu nem entro no jogo para ter dor de cabeça. Olha a mentalidade. Naquele mesmo momento, estava participando daquela call do grupo 3 novos empresários que tinham recém entrado no grupo. Eles já entraram em choque, porque um ali tinha margem média de 8% e os outros estavam entrando com a média de mercado, que é 12% mais ou menos. Eles olharam e entraram em choque, falaram assim: porra, olha a importância do ambiente certo. Entende? E por fim, último conselho que eu vejo assim para você, de fato, ter confiança nos seus entregáveis e cobrar mesmo, é você dar um passo maior antes de organizar a casa. Pegando como exemplo o Gui, que foi esse que eu trouxe o caso dele ali, que falou que tá trabalhando com mais de 30%, no mínimo, no geral. O que ele fez? Ele estava com receio, porque ele cobrava 12%, até que ele montou uma experiência bem legal para um pacote de lua de mel, e ele mesmo entrou com a cabeça na call de vendas, que a gente ensina isso também nos nossos programas, tá? Como fazer isso. Mas ele entrou na call falando assim: cara, eu vou entrar e cobrar esses 30%, vou com confiança e vamos embora. Se não quiserem, beleza, mas eu vou colocar isso, porque eu vou entregar valor, eu vou entregar resultado. E ele já estava num ambiente bom com os membros do nosso grupo. Entrou, vendeu, desbloqueou um novo oceano azul, um novo céu, a partir do momento dessa primeira venda. Então, o que ele fez? Ele basicamente deu um passo no incerto, sabendo que poderia não dar certo, né? Mas ele correu esse risco, aplicando a metodologia que a gente passou para ele, que a gente executa e sabe que dá certo, e acabou que agora desbloqueou esse novo céu, esse novo horizonte para ele. Então, não tenha receio de cobrar um valor justo, se você está disposto a realmente entregar valor, entregar resultado, e se você está investindo em você,
está desbloqueando essas crenças que eu mencionei e está entendendo e replicando para o seu time comercial que o tamanho do bolso do cliente não é o mesmo tamanho do seu. E que você não tem que impor passeio, impor locais para ele conhecer, porque você fazendo uma boa qualificação no telefone antes, que a gente segue muito Bunch aqui, você já vai ter as respostas que você busca para entregar um pacote, uma experiência exatamente do estilo que o seu cliente quer. Então, links na descrição e no comentário fixado para você preencher, conhecer melhor o Grupo Inovatur, que hoje é o maior ecossistema do Brasil com foco em profissionalização de agências de viagem e negócios de turismo. Então a gente ajuda você a implementar comercial, processos comerciais, marketing, funis, canais de aquisição, e pode ter certeza que só nos processos comerciais você já vai conseguir ter ali resultados extremamente interessantes. Links na descrição no comentário fixado, do meu Instagram também, @lucasfialho, para você nos acompanhar por lá, nos conteúdos que a gente traz de negócios de turismo, de uma maneira diferente que a gente traz aqui no YouTube. Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus e curtam aqui a vista do clube que eu sou sócio. Tô na minha meta de caminhar 10 mil passos dia. Daqui a pouco eu bato a meta e volto pro escritório para trabalhar. Bora pra cima que é só o começo.